Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nivaldo, Educação Física, e hoje a gente começa a falar sobre o conteúdo do terceiro bimestre. Os avisos iniciais são que esse bimestre o conteúdo vai ser bem resumido. Eu procurei não investir logo de início no conteúdo. Eu procurei fazer uma breve introdução, um resumo de todo o conteúdo, até porque vocês são terceiro ano do ensino médio, e a prioridade nesse momento é português e matemática. Todos são importantes, todas as disciplinas são importantes, mas nesse momento nós estaremos, como escola, investindo mais na área de português e matemática. Quero avisá-los que nesse momento o conteúdo, por ser reduzido, então haverá somente uma avaliação que terá muito mais que 5 questões. E o que é mais importante, além da avaliação, é a participação do aluno. A participação do aluno em assistir o vídeo, a participação do aluno em comentar os vídeos, a participação do aluno de dar a retórica, dar o feedback de tudo que vai ser dito, vai ser abordado. Isso é importantíssimo para que, nesse contexto atual que nós vivemos, eu possa entender que não é somente um conteúdo que é julgado, mas um conteúdo que tem um retorno. Os outros bimestres, eu percebi que no primeiro bimestre houve uma participação maior do terceiro ano A, no segundo bimestre não houve essa participação, poucos alunos estão participando, poucos alunos estão acreditando que realmente não é um ano perdido, é um ano que vai ser cobrado de vocês, ok? Mas, sem perda de tempo, nós iremos iniciar falando do conteúdo. Então, o conteúdo desse bimestre é sobre samba. Na verdade, o conteúdo, a temática principal é dança. A dança, ela é um conteúdo específico da educação física, mas nós iremos abordar especificamente o samba. Mas antes de nós abordarmos samba, nós precisamos entender o que é cultura e partir para um assunto mais delicado, que eu acredito que não é o nosso foco, que é sobre a diversidade e a desigualdade social. Então, falando sobre cultura, nós podemos falar que cultura é um conjunto de crenças, hábitos e conhecimentos. Então, a cultura de um povo, ela se dá em cima da sua crença, da diversidade religiosa, dos seus hábitos culturais e do conhecimento que ela adquire com o tempo. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de uma cultura muito rica. O Brasil, como todos nós sabemos, divididos em regiões, cada região é especificamente caracterizada pela sua cultura, seja ela local, seja ela regional, mas ela é conhecida por aquela cultura, uma cultura que é predominante daquele lugar. Se nós olharmos para o sul, a região sul, ela é totalmente diferente da região norte, nordeste, sudeste. Existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque a região sul, ela foi colonizada especificamente por europeus. Então, junto com os europeus, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram seus costumes, seus hábitos, seus conhecimentos, as suas crenças. Quando nós olhamos para o norte do país, onde está localizada a Amazônia, Rondônia, Amapá, o Acre, nós veremos que aquela cultura daquela região, ela é rica, porque existe uma predominância maior dos índios que se localizam lá, naquela região. É lógico, existem outros tipos de povos que foram colonizar, mas especificamente falando, é uma cultura mais voltada para a cultura indígena. Se nós olharmos para o Nordeste, nós veremos que a cultura é totalmente diferente da do Sul e do Norte. Se nós olharmos para a região centro-oeste, ou central do país, nós veremos uma cultura totalmente diferente.
voltado principalmente para uma região quente, uma região onde a predominância é uma predominância mais para fazendas, mais para donos de rebanhos e tudo mais. Por quê? Porque é uma região predominante. Aquela cultura. Se nós olharmos para a região sudeste, formado por Minas, formado pelo Rio de Janeiro, formado pelo estado do Espírito Santo, por São Paulo, veremos uma cultura totalmente diferente das outras, tanto do Nordeste, como do Norte, como do Centro-Oeste, como a região central e a região sul. Então, vemos que, a nível de conhecimento, existe uma diversidade, a nível de hábitos existe uma diversidade, a nível de crenças, da sua religiosidade e tudo mais, existe uma diversidade enorme. Então, quando nós juntamos toda essa diferença, essas especificidades culturais de suas regiões, nós temos então a cultura brasileira, ok? Não vou entrar em detalhe, porque é um assunto mais voltado para a área de geografia e história, ok? Mas, continuando falando de cultura, nós não podemos olhar cultura sem olhar diversidade e desigualdade. Falei na diversidade cultural, mas também existem as desigualdades culturais. Nós temos uma região muito rica, que é a região sudeste, e temos uma região que é uma região que não é tão rica como é a região nordeste. Isso é uma desigualdade social. Existe a região sul, que também é considerada uma região rica, comparado com a região norte, é uma região que também depende e muito da ajuda de outros, dos governantes, dos políticos, do governo federal e tudo mais. E nós sabemos que essa desigualdade existe, desigualdade de renda, a desigualdade a acesso à educação, a desigualdade a acesso à saúde. Então, você vê essa cultura sendo diversa, mas também desigual. Enquanto nós temos uma região onde tem acesso a todo tipo de informação, existe acesso a todo tipo de necessidade básica, o próprio saneamento básico do nosso país, ele tem desigualdade muito grande. Você sai da região sudeste e vai para a região norte, nós não temos uma região que é totalmente saneada, vamos dizer assim, que tem um saneamento básico garantido. Então, existe uma desigualdade muito grande nesse contexto quando nós falamos de cultura. Mas dentro das regiões também existe desigualdade. A desigualdade da renda, que isso é muito evidente. O acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso às necessidades básicas para o ser humano poder sobreviver e não viver. Eu estou falando em sobreviver no momento que é crítico. Mas isso faz parte da cultura? Nós sabemos que os direitos deveriam ser iguais, porque a lei garante isso. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito a todos. Porque a palavra, a lei máxima desse país, a Constituição, fala que todos são iguais perante a lei. Todos têm que responder perante uma lei, uma carta constitucional, uma carta magna. Então, todos deveriam ter o mesmo direito, mas sabemos que existem os mais ricos e os mais pobres. Existem aqueles que têm condições extremas e existem aqueles que não têm condições de sobreviver. Então, isso é uma desigualdade social. Nós sabemos que também dentro dessa desigualdade social existem hoje a questão das diferenças sociais, a diferença aos seus costumes, a diferença aos seus hábitos, as diferenças às suas crenças. Então, por isso que é muito em moda hoje quando fala que a intolerância social, a intolerância religiosa, a intolerância ao conhecimento, a palavra intolerância virou moda nesse país. Por quê? Um não aceita o modo de viver do outro. Um não aceita o modo de crer
em algo ou alguma coisa diferente do outro. Então isso se torna desigualdade social. E isso não é bom para a cultura brasileira. Isso não é bom quando existe uma divisão. A cultura, ela entende-se que existe, é um conjunto e não é uma separação. É um conjunto de hábitos, é um conjunto de crenças, é um conjunto de conhecimento que todos juntos mutuamente se ajudam. Então, para a gente continuar, a gente tem que entender essa questão que é uma questão delicada, ok? Partindo para o próximo slide, nós já iremos abordar sobre o samba. Palavra samba, todo mundo fala samba, e samba já dá para entender carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, que são os dois eixos principais desses eventos culturais que são predominantes na cultura brasileira, de décadas e décadas passadas, que até hoje ocorrem. Mas, para nós falarmos de samba, nós temos que entender que o samba não surgiu por ele só. O samba, ele surgiu de outros ritmos. O samba surgiu de outras manifestações culturais. Então, a história diz que o samba ele é oriundo do choro e do maxixe. Mas o que é o choro? O choro, ele vem lá de 1880 e foi considerado a primeira música urbana, o primeiro ritmo urbano. E foi criado no Rio de Janeiro, propriamente num bairro do Rio de Janeiro chamado Cidade Nova. O maxixe, ele já surgiu como dança de salão, que teve uma influência muito grande, uma influência afrodescendente, e que foi moda entre o século XIX e início do século XX. Interessante que, a partir desses ritmos, e talvez, na minha opinião, que foi a união, a mesclagem dessas duas raízes, tanto do choro como do maxixe, surgiu então o samba raiz. Diz a história cultural que o samba raiz surgiu na Bahia, no recôncavo baiano. E logo que ele surgiu, ele não ficou na Bahia. Ele foi já trazido para o Rio de Janeiro. E vocês verão que foi através do Rio de Janeiro que expandiu o samba. E o samba teve o seu conhecimento, vamos dizer assim, o samba começou a ser conhecido não só pelo nosso país, mas pelo mundo como um todo. Então, o samba se tornou um produto e um produto de exportação. Mas vamos assistir uns vídeos antes para nós termos ideia do que podemos desenvolver em cima desse assunto. Eu peço para vocês, se caso não ficar, o áudio ficar ruim, eu vou deixar os links no vídeo, nessa videoaula que eu estou montando, para que vocês possam assistir e ouvir da melhor forma possível. Existe um problema na conexão do meu notebook com a rede. Então, ele dá parece que não está, a pessoa não está falando. Mas seria bom você ver a imagem, eu vou falando, vou relatando para vocês, e depois vocês possam assistir esses vídeos, ok? Nós vamos iniciar falando sobre o choro. Então, tem uma apresentação que é do Conservatório de Tatuí, e vocês vão ver a música, o choro em si e a dança. Não vou manter por muito tempo o vídeo porque demora, ok? Assistam. Observem, eu acredito que vocês não estão ouvindo, mas observem que é uma dança mais pegada, mais marcada. Mas olha a música de fundo. Não deixa de ser samba, mas é um choro. Porque pelos instrumentos de sopro, os instrumentos de corda acompanhando e a batida
né, que a marcação principal é que faz com que os dançarinos possam ficar marcando essa música. Observa o estilo da dança, os passos marcados, muitas voltas, muitos entrelaços de perna, que é muito diferente do samba que a gente conhece. Ok? Olha o pandeiro fazendo a marcação junto com o trompete, que faz, então, dar essa música gostosa de ouvir, um ritmo gostoso de sentir, que é muito bem diferente do que nós conhecemos como samba. Ok? Vou parar esse vídeo e já vou passar para o outro. Aqui a gente vai ver um pouquinho de machixe. Que eu falei, o machixe ele é um estilo afrodescendente, né, que aconteceu por volta do século XIX e início do século XX. Observa agora a diferença entre o choro e o machixe. A música ela muda, ela tem um outro estilo de marcação. Observa. O casal mais grudado, mais grudado, né, mais próximo para poder dançar. E veja, o ritmo mais acelerado, diferente do choro. E veja, eles fazem movimentos circulares, mas eles não deixam de ficar longe um do outro. Estão cada vez mais próximos, mais coreografado, né? O machixe é um pouquinho mais coreografado do que o próprio choro. E o ritmo também é um ritmo interessante, uma marcação interessante na dança. Ok? Vou parar e vou continuar com outro vídeo. Agora a gente vai ver o samba. Aqui a repórter ela diz assim, que o samba ele surgiu na roça, que é o chamado samba raiz. Mas veja, existe uma contradição. Eles dizem que o samba surgiu no recôncavo baiano. Mas vamos apreciar o vídeo, principalmente o vídeo, e você verá o samba já no Rio de Janeiro, no eixo São Paulo, e depois eu vou explicar a diferença do ritmo paulista do ritmo carioca. Vamos assistir o vídeo. Vocês não têm o áudio, mas eu vou narrando para vocês. Príncipe Charles e a Pinar, a famosa Pinar, que ela raspava a cabeça para dançar. Aqui é o samba do Rio de Janeiro. É um samba mais profissional. É um samba muito mais requintado, né? É mais fantasia. É um samba muito mais treinado. E é um samba já exportado. Samba exportado para o mundo. Então aqui nós vemos escolas de samba. E nós vemos que é um samba mais ritmado, mais veloz, mais rápido. Então veja, eles falam que o samba tem as suas raízes africanas. Aí dá a entender que o machixe, lembra? Foi uma dança de salão afrodescendente, trazido da África. Existe outra linha de raciocínio que diz que o samba ele surgiu junto com a capoeira, nas rodas de capoeira. Vamos continuar assistindo. Escravos. Aqui diz que o samba, naquela época, sendo realizado, vamos dizer assim, criado, ou estava nascendo dentro das senzalas
aonde se jogava a capoeira, e era raiz, Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, aonde tem a maior concentração de escravos no Brasil. Brasil colonial, nós estamos falando, ok? Ele fala que o samba associava-se ao escravo. Diz que o samba, onde havia escravo, havia samba. Dá para entender? Porque desde o início do século, já desse século 20, 21, ele sempre associa o negro com o samba. Interessante que é a raiz cultural. É lá no Brasil Colônia que isso já está surgindo. Essa ideia de trazer que o samba é especificamente do escravo. O samba ele é de responsabilidade, ele é visto, viu o samba, já entende-se que o samba tem a característica da raça negra. Olha para vocês verem, continua. Na Bahia, nasceu no Rio de Janeiro, onde é que nasceu o samba? Esse é grande polêmica. É um fato com que todos concordam. Um dos primeiros lugares onde surgiu essa tradição musical foi justamente aqui onde estamos, no Recôncavo Baiano. Então eles estão afirmando nesse momento que o samba, por mais controvérsias que existem, o samba nasceu no Recôncavo Baiano. Na verdade, nasceu na Bahia. Na Bahia, existe um ritmo chamado samba de roda. Nós vamos ver no vídeo, o vídeo não está muito bom, o som desse vídeo não está muito bom, mas você verá que vai ser dito samba de roda. Vamos ver, vamos continuar assistindo e eu vou narrando para vocês. Então, o que ela diz? Ela diz que o samba raiz é o samba que surgiu nas rodas. Então, o que significa a palavra samba? Samba significa girar sobre si mesmo, brincar. Brincar e girar sobre si mesmo. Essa é a tradução mais próxima da palavra samba. Guarda isso. A palavra mais próxima da palavra samba significa, então, girar, brincar sobre si mesmo. Ok? Eu vou dar continuidade mais um pouquinho, nós vamos encerrar para a aula não ficar muito extensa. Ele vai falar de boi, de cana, tem então, esse universo que vai aparecer em todo o samba. Então vocês observam que o samba raiz, ele é sim oriundo, né? Ele é oriundo lá da Bahia, do Brasil colonial. Ele nasce, então, dentro de rodas de escravo, aonde caracteriza toda a crença, o conhecimento, os costumes que os escravos trouxeram com eles, e aí então surge um ritmo diferente, ok? Mais ou menos a ideia, eu peço para que vocês leiam a apostila. Esse assunto já vai estar na página 118 e 119, só vou arrumar aqui, página 118 e 119.
E aqui eu trago assim, as variações do samba. Lembra? O relato que diz no vídeo, diz que o samba raiz é um samba mais rodado, né? E nós temos várias variações do samba. Samba de roda, samba enredo. Quando a gente fala em samba enredo, a gente já leva a entender que o samba carioca, escolas de samba, enredo das escolas de samba, samba exaltação, samba de gafieira, que é um samba de salão, pagode, que é muito conhecido no Brasil, é algo mais assim mais carioca, samba de break, samba de partido alto, samba rock, que é uma mistura do estilo de rock para o samba normal, samba reggae, bossa nova, né? Interessante, se você procurar no Google e você colocar bossa nova, você vai entender também Rio de Janeiro. Bossa nova surgiu no Rio de Janeiro. E era um samba mais melancólico, um samba mais mais conduzido, né? E uma coisa que faz eu recordar, quando você fala bossa nova, você vê lá uma música tradicional que era tocada com aquela menina de Ipanema. Samba carnavalesco, samba voltado para o carnaval, samba lanço. Só deixa eu fazer uma pesquisa rápida para a gente não se perder. Quer ver? Vou colocar aqui só para mim não falar besteira para vocês. Bossa nova. A bossa nova, ela é um movimento de renovação do samba a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Bossa nova se liga diretamente com a MPB. Né? Então, quando a gente fala de samba, existe uma variedade de sambas, de ritmos, de movimentos que caracteriza o samba em si. Ok? Quando a gente fala de samba, a gente fala de dança. Quando a gente fala de dança, nós falamos de movimento. Quando a gente fala de movimento, a gente fala de atividade física, que é o nosso assunto. Que a unidade temática, que é dança, ela não deixa de ser uma atividade física. Nós sabemos que hoje é muito comum o ritmo dança nos salões, em academias, para que as pessoas possam se exercitar através da música. Tem pessoas que gostam mais de academia em si, a musculação, outros gostam de natação, outros gostam de squash, que é o tênis de parede, outros gostam de lutas, e tem as pessoas que gostam de dança, que é atividade física. Mas como que eu posso caracterizar a dança em si? A dança ela pode ser cooperativa, ela é competitiva. Depende do olhar. Se nós olharmos a dança como um todo, ela é cooperativa. Porque você pode fazer um ritmo de dança onde existe um grupo que se produzem ritmos, movimentos coreografados para que todos possam dançar simultaneamente da melhor forma possível, o mais parecido possível. Então existe uma cooperação. Mas existe também concursos, competições de dança, onde as pessoas elas dançam para ganhar um prêmio ou ganhar um concurso para ser reconhecido e tudo mais. Então, a dança ela pode ser cooperativa e pode ser competitiva, ela pode, mas depende o olhar e o momento que essa dança está sendo oferecida. Então, a dança ela é cooperativa quando se apresentam grupos de dança, seja o samba, seja um outro ritmo, seja outro estilo de dança, quando é coreografado para que um grupo se apresente. E ela é competitiva quando existem sim exibições onde todos têm o objetivo de ganhar alguma coisa, um prêmio, né, uma competição, seja o que for. Ok? Vamos continuar para não ser exausto. Fica exaustivo essa aula. Curiosidade da dança. Como eu falei, a dança ela não deixa de ser uma atividade física.
Existe dentro das capacidades físicas dois conceitos interessantes para que nós possamos entender. Existe a condição física e existe a condição motora. A condição física ela está relacionada diretamente ao VARF, que eu já comentei com vocês. Velocidade, agilidade, resistência e força. E existe a condição motora. Ou seja, é fácil você treinar uma pessoa que nunca dançou? Não. É fácil você ensinar uma pessoa que nunca conseguiu entender o que é direito, o que é esquerda, o que é frente, o que é costa, girar sobre a direita, girar sobre a esquerda? Não, não é fácil. Isso são condições motoras. Então, a dança ela exige uma condição motora apurada. Porque se você pegar a dança moderna e a dança contemporânea, que não é um assunto que eu vou abordar, senão vai estender a aula mais, você verá que a coreografia dessa dança ela exige muito conhecimento corporal, exige muita percepção do corpo. O corpo que gira, o braço que vai para a direita, a perna que cruza para a esquerda. Então, exige uma percepção de corpo, exige uma dominância lateral muito grande. Essas são condições motoras. A condição física da dança, ela exige a força, porque o movimento precisa ser um movimento forte, exige resistência, porque são movimentos que são repetidos, exige velocidade, porque você precisa estar em sincronia com o outro que dança com você, ou que dança junto, ou coopera junto, e exige uma agilidade para que você possa ter mudanças de movimentos dentro de uma cadeia de movimentos sincronizados, dentro de marcações rítmicas, ok? Então, a dança ela exige muito na questão da condição física. Eu estou tentando lembrar de um assunto, mas eu deixo para a próxima aula. Mas eu quero dizer o seguinte, todos são capazes de dançar, todos. Todos podem exercer qualquer tipo de movimento dentro da dança, seja qualquer estilo de dança. Mas tem que entender que capacidade física, condição física e condição motora são muito bem trabalhadas para que aquela pessoa possa aprender um ritmo, ela possa aprender um estilo de dança diferente. Ok? Estou sendo um pouquinho mais rápido agora pelo tempo. Então, quando nós olhamos para todo o material, vocês verão que todos os materiais que eu trabalhei nesse pouco espaço de tempo estão nesses links. Esses links eu deixarei postado na descrição do vídeo que vai para o YouTube. Então, quem quiser assistir mais, ouvir, ser um pouquinho mais pesquisador nesse assunto, eu peço para que vocês acessem esses links e assistam. Ainda essa semana eu vou postar os conteúdos teóricos para que vocês possam acompanhar o raciocínio, agregar conhecimento e quem sabe, isso não é impossível, você se interessar pela dança também. Ok? Forte abraço, até a próxima aula. Deus abençoe a todos vocês.